Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei tópicos, questões, assuntos trazidos pelos amigos. Ok? Os amigos que interagem comigo comentando vídeos como esse, comentando as postagens que publico, meus textos, também enviando mensagens pelo e-mail e conversando comigo de modo geral, vão surgindo questões. Como eu sempre digo, né, os tópicos são muito variados, mas às vezes acontece uma conciliação, né, e eu posso assim organizar, né, um vídeo que tem um tema central. É o caso do vídeo de hoje, em que todas as questões aqui que tratam de personalidades diferentes, de épocas distintas, né, de religiões variadas, mas que tratam de um tema central. Aqui hoje eu vou descrever, né, algumas dessas considerações dos amigos, dúvidas a respeito, né, de como perceber visões espirituais e como perceber missões, como perceber o ideário, como reconhecer isso como santo, como verdadeiro, como lógico, como compatível com aquilo que a fé predominante desses personagens estampava. Ok? Muito bem. Primeiro tópico de hoje, primeira questão de hoje. Um amigo pergunta: como seria o meu pensamento, né, sobre Joana d'Arc, que renunciou muitas coisas para lutar naquilo que ela acreditava? No caso, livrar a França da Inglaterra, devido a um chamado divino. O senhor reconhece alguma santidade, algo de bravura, quando essa mulher, essa jovem mulher, liderou um exército e no final de tudo acabou sendo julgada e condenada à fogueira por um bispo bem duvidoso? Enfim, lutar pelo seu país por algum chamado divino faz de alguém santo? Poderíamos encontrar algum exemplo desses nas religiões hindu, budista, etc. Muito bem. Bom, primeiramente, né, Joana d'Arc é um personagem absolutamente extraordinário. Incrível, incrível. Coisa de filme, mas é real. Uma jovenzinha de 14 anos, né, de 15 anos, né? Ela morreu com 19 anos. Ela já tinha participado de batalhas, liderando batalhões. Né? Uma menina que, com seus 16 anos, teve visões do Arcanjo Miguel e de santos que ela nomeou, que apontavam para ela a necessidade do reconhecimento do rei, verdadeiro rei francês, que ela deveria apontar para o rei, dizendo que ele era legítimo e animar os franceses a lutar contra os britânicos. Naquele período, né, que os historiadores caracterizam como a Guerra dos 100 Anos. Período que não foi exatamente 100 anos, foi um pouco mais, né, 114 anos, e que não foi ininterrupto, né, houveram fases, né, pelo menos 3 grandes períodos, né, vários armistícios ali, né, períodos de paz declarada e de enfrentamentos internos, né, sobretudo na Inglaterra, ali por lutas dinásticas, mas que é caracterizado assim na história como a Guerra dos 100 Anos, né, ali no século XV. E nós temos então a Joana d'Arc então surgindo ali no meados do século XV como esta menininha filha de camponeses, né? Pequenos proprietários de terra, na verdade, que vai até a corte e, dotada de um ímpeto divino, não apenas aponta para o rei, que a reconhece, porque naquele tempo não era assim, né? Não tinha foto do rei, conhecimento do rei, página da internet do rei, não, né? Facebook do rei, não. Então era um sinal, e ela esteve à frente de batalhões franceses que venceram batalhas importantes, pelo menos 2 delas, que motivaram então esse exército a se ver ornado por uma força divina. E aí o amigo pergunta assim se eu vejo algo de bravura. Ah, total. É uma das pessoas mais bravias da história, né? É um personagem realmente impressionante. É, E assim, né? Depois, né? Houve, sabemos, né? Ela acabou sendo conduzida em outras batalhas, né? A mais famosa delas é um cerco a Paris, que fracassou, e ela acabou sendo então capturada e julgada por um tribunal eclesiástico. É importante dizer, né? Nesse momento aqui, batalha entre franceses e ingleses
Não era batalha entre franceses católicos e ingleses protestantes, não. Okay? Isso só vai acontecer, né, século XVI, com o rei Henrique VIII, né, que estabelece ali a sua igreja anglicana. Mas ali eram dois países, dois reinos, né, sob orientação católica. E a Joana d'Arc, ela é julgada por um bispo dentro de um tribunal eclesiástico na França. Só que numa parte da França que estava ali pró-inglês, né, pró-inglês. Então, um bispo influenciado ali, né, pelos ingleses, que queria a destituição do rei francês. E ele sabia que considerar Joana d'Arc como endemoniada era desvirtuar, era desconsiderar, né, o peso das suas visões, ou seja, retirar dela o caráter sacro do seu ímpeto, inverter isso, né, fazer dele demoníaco, e nisso fazer com que o rei perdesse a unção divina. Então, era extremamente político ali aquela questão. Aquele bispo, né, era um bispo influenciado pelos interesses ingleses, e ele, então, conduziu, né, o processo ali do tribunal eclesiástico de inquisição para considerar que Joana estava tomada por, né, conselhos do diabo. E nisso ela foi queimada viva, né, nessa monstruosidade. Acontece depois, então, né, o resultado final, né, da batalha dos cento e poucos anos entre Inglaterra e França é que prevaleceu, né, os interesses franceses, sobretudo, e a figura de Joana d'Arc foi evidentemente reabilitada, né, em tempos, né, durante muito tempo ela se tornou, né, um símbolo, né, tanto da eleição divina da França católica, né, quanto depois também, no período da Revolução Francesa, né, como aquela coisa da ideia do povo, né, do povo que se levanta para defender o seu país, né, a ideia mesmo do campesinato, a ideia da mulher, né, então isso de tempos em tempos, né, foi trazido, né, como um estandarte, né, da identidade francesa e, claro, né, da Igreja Católica na França também. Então, assim, o ponto é esse, né, ela é uma pessoa de uma bravura incrível e a sua mobilização tão jovenzinha, né, naquele contexto é impressionante mesmo, né? É absolutamente impressionante. Agora o ponto é, né, se há santidade nisso, de lutar por algum país, né, chamado divino, se isso faz alguém santo. Aí a questão é mais interessante, um pouquinho mais complexa. Que faz alguém santo para as igrejas antigas, né, a Igreja Católica Romana, as igrejas ortodoxas, oriental, né, a Igreja calcedoniana, não calcedoniana, essas igrejas antigas do cristianismo, o santo, a figura do santo é aquele indivíduo que mostra em vida um modelo, né, de testemunho, né, de imitação de Cristo, das virtudes cristãs estampadas em uma pessoa, que pode ser pessoas de mais variados tipos, né? Então você tem o rei guerreiro, o rei mártir, a virgem, né? Enfim, o taumaturgo, essas coisas, o grande pregador, né? Várias maneiras de manifestar essa santidade. Mas o ponto é que essas pessoas estão chamando os seres humanos para um modelo em Cristo, né? Santo dos santos, digamos assim. Aí o que acontece? Essas igrejas, elas não têm um modelo do evangelho para estampar a figura do santo. Porque se tivesse um modelo do evangelho, dificilmente nós teríamos um santo, né, com essas características de guerreiro, né? Porque Jesus não foi isso. Jesus não foi um cavaleiro, né, que subiu, né, e liderou uma tropa contra os romanos ou contra o rei Herodes, estabelecer ali. Não, não foi. Inclusive por isso, né, os judeus têm muita dificuldade de vê-lo como um Messias, né, como este ungido para lutar. Sua luta era grande, né, era defensor de uma obstinação guerreira, mas era uma luta espiritual, uma luta moral, uma luta de princípios, fundamentalmente, né? Então, a luta do pacífico, daquele que dá a sua face, daquele que não desembainha a espada, aquele que sabe que aquele que mata pela espada morre pela espada, aquele que, quando né, se pede, né, o manto, né, entrega, anda mais milhas do que pedido, ou seja, mansidão e humildade, é uma vitória moral, é uma vitória da não violência. Esse é o caminho de Jesus.
Jesus não disse, olha, vão me pegar aqui para me crucificar, então vamos nos esconder, vamos organizar uma batalha, vamos ver ali com os zelotas, vamos de repente organizar uma rebelião. Não. Então, assim, olhando para o evangelho, dificilmente nós veríamos nesses santos que lutam por país, por rei, por território, um modelo. Mas as igrejas, essas que têm o calendário dos santos e tudo mais, elas não têm o evangelho como modelo, elas têm o antigo patrimônio de Israel como modelo, ou seja, um reino de Deus no mundo, um povo de Deus no mundo. Então tem dinastias ungidas por Deus contra outros reinos, para conquistas do povo de Deus contra outros povos. Né? E aí essa questão, né, de Deus poder armar um rei, um príncipe, um campeão, isso está na lógica de Israel e está na lógica das igrejas, que associaram isso também à ideia romana, à ideia do Império Romano. Então, o nexo da conformação de um santo para essas igrejas é compatível com esse tipo de idealização. O evangelho é um pouquinho mais complicado. É claro que aqui, assim, quando se considera essa coisa, alguém pode fazer menção ao Bhagavad Gita e dizer assim, o Bhagavad Gita não é justamente isso? Krishna, que é ali Deus, não está instruindo o homem, Arjuna, a lutar na prática, no campo de batalha também, pegar em armas porque é necessário? Isso não seria uma instrução para a mesma instrução? De fato, o Bhagavad Gita está apontando para a necessidade de que um homem santo e justo, espiritual, no exercício de sua fome e sede de justiça, também lute com armas convencionais, também lute literalmente. Mas o ponto é que o Bhagavad Gita, ele não é aqui uma instância exatamente histórica, ele é uma exposição filosófica a respeito do nosso posicionamento perante o mundo. Né? O Bhagavad Gita, nos seus 18 capítulos, né, ele está ali apresentando os vários yogas, os vários sistemas de conexão do Jiva com o Senhor, do homem com Deus. E nisso desenvolve-se ali, né, aquele cenário de uma batalha em que o príncipe Arjuna se vê enfraquecido porque não sabe como agir. Afinal de contas, como será bom ganhar uma batalha em que eu mato meus parentes, em que eu cometo violências? Ao mesmo tempo, se eu participo da guerra e perco, tem o sofrimento de perder, então é melhor não lutar. E Krishna diz, não, faça o seu papel, cumpra o seu dharma de guerreiro, proteja o seu povo. Porque aqui está subentendido, né, nesse fragmento do Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, que não há uma disputa para saber quem é correto. Está dito, né, que Arjuna defende o lado que é usurpado, o lado que é agredido. Ele defende o bem ali. No caso de Joana d'Arc, de franceses e ingleses, não vai existir essa questão. Não é? Os historiadores vão discutir, vão debater, e talvez não chegue a nenhuma conclusão para saber quem é o lado agredido, quem é o lado, né, protegido. No caso ali eram duas nações, por exemplo, católicas. Então, ali evidentemente que é tudo muito mais cinza nesse sentido. Né? Então, é mais complicado dizer aqui isso. Mas, o que pode dizer, não é? É que Joana d'Arc tinha evidentemente uma predisposição para o divino. A sua mente era voltada para o divino. E por isso ela teve visões espirituais. É claro que o contexto da época também, né? Essa era a lógica da época. A vida era regida mais por esse senso do espiritual. Não é? E nós podemos dizer que ela tinha uma energia guerreira, não é? Considerando assim as gunas, né, que distribuem, né, a energia nesse universo de formas e nomes, os temperamentos, né, a tendência sátrica de pureza, de pacificação, de iluminação, a tendência rajásica de paixão, de luta, de enfrentamento, de ação, e a tendência tamásica, né, de maior inércia, de maior negatividade. Nós podemos dizer que no caso de Joana d'Arc existe um espírito rajásico muito grande, né? Uma grande força de ação. E assim, como ela era uma pessoa orientada pelo domínio da fé, a sua mente, não é?
traduziu as coisas nesse sentido. É muito pouco provável que Deus tenha um lado numa batalha como essa. Não é? Aqui novamente. Mas no Bhagavad Gita não diz que tem um lado. O Bhagavad Gita é sobre a luta do certo e do errado. Aqui nós não podemos dizer isso a respeito da batalha entre ingleses e franceses. Mas ela levou as coisas assim. Então, como é que eu posso responder a isso? Não é? A pergunta dele, né? Lutar pelo seu país por algum chamado divino faz alguém santo? Não necessariamente. Isso não. Lutar por um país, definitivamente não. Não é? Mas lutar pelo que é certo, inspirado por um senso de destemor, não é? De sacrifício pelos outros, isso sim pode ser uma virtude santa. O caso é que quase sempre nós podemos dizer que essa batalha é interna, é interior, não é? Quando nós vemos esses interesses políticos, bandeira, território, rei, governo, quase sempre haverá uma poluição muito grande de aspectos não divinos aí, ok? Mas a figura de Joana d'Arc é verdadeiramente impressionante, não é? Ela pode inspirar as pessoas nesse sentido, né? De você lutar, de você não ter medo, de você se sacrificar. Mas o nacionalismo aqui, que é o ponto que talvez seja complicado, né? Muito bem. Na segunda questão de hoje, né? Nós vamos tratar também aqui de uma outra questão a respeito de visões. Tá? Aqui um amigo perguntou: Ellen White, a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreveu inúmeros livros que, segundo ela e a Igreja Adventista, são fruto de suas visões. Ela ficava com os sentidos suspensos, em transe, e quando retomava desse estado, relatava e escrevia as visões que dizia ter tido. Há relatos de visões do paraíso, dos eventos finais, de regras e orientações para a vida da igreja. Ela me parece ter sido uma pessoa sincera, embora eu não acredite em suas visões sejam revelações, como a igreja adventista entende. Ela foi uma mulher muito dedicada à igreja e era muito culta para uma mulher de sua época. Conhecia a história do cristianismo no mundo, etc. O que você pensa a respeito dela e de suas visões? Muito bem. Aí ele fala aqui, né? Ellen White, uma mulher, né, americana, norte-americana, viveu ali meados do século XIX até o início do século XX. Primeira década, né, do século XX. E ela é, de fato, né, né, fundadora da Igreja Adventista, junto com seu esposo. Né? Movimento que surge da Igreja Batista, né, nos Estados Unidos, sobretudo dos batistas que guardavam o sábado, batistas do sétimo dia. Um movimento muito pequeno, ainda existente. Acontece, né, que naquele período ali, né, meados do século XIX, existiam muitos americanos, né, evangélicos, protestantes, que estavam muito certos da iminência da segunda vinda de Jesus. Né? E houveram profecias a esse respeito, que Jesus estava vindo ali, era questão de 2 semanas, o fim do mundo ia acontecer, porque Jesus ia estabelecer seu julgamento e tudo mais, visões do Apocalipse, né? Livro das Revelações. E acabou que não aconteceu, porque determinaram uma data, né, e não ocorreu. Então houve um grande desapontamento por parte de muitos desses cristãos protestantes americanos. E é desse sentimento de grande desapontamento que surge a figura da Ellen White como uma mulher que tem visões que vão dar um tipo de pacificação para essas pessoas, né? Indicando que não era para que eles ficassem desapontados, porque o Senhor não veio, mas ele apontava um começo de transformações que iria ocasionar, sim, com a sua segunda vinda. Então, ia acontecer, só não podia se determinar exatamente a época, mas já estava acontecendo o processo. E foi nessa base que ela estabeleceu uma série de proclamações que ela disse serem visões, nascidas desses seus êxtases. Então, aqui nós temos a figura, por exemplo, de Sri Ramakrishna Paramahansa, muito conhecido pelos seus êxtases, estados de samadhi, a qual ele constantemente estava em contato com Deus. Acontece que de Sri Ramakrishna não veio nenhuma profecia.
Não veio nenhuma proclamação de coisas sobre o mundo, mas sim de coisas sobre o estado interior do homem, de sua unidade com Deus e de seus caminhos para realizar isso, cada um. Né? No caso aqui da Ellen White, nós temos todo esse pano de fundo, né? Nós temos a cultura, né, na qual ela estava envolvida ali, que falava a respeito disso, fim do mundo, volta de Jesus, não é? E toda uma mentalidade, né, cristã de que tudo diz respeito a essa linha do tempo aqui, histórica. Então, a constância do pensamento cristão é essa, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Porque era essa a experiência dos judeus. Também estavam vivendo a iminência de alguma coisa acontecendo. Né? Era um eterno cativeiro no qual o Senhor ia libertar. O fruto do sofrimento humano eram os pecados, era a impenitência dos homens, e, através do sofrimento dos justos, Deus poderia, então, dar a sua, né, bendição. Essa é a lógica do cristianismo. Então, os êxtases dos cristãos vão falar de coisas assim. Apontamentos do final do mundo, em breve, é sempre para a geração que está falando. Eu falei aqui a respeito do livro das Revelações, do livro do Apocalipse, que ele justamente foi mantido no cânone bíblico porque ele permite que os cristãos, em momentos de grande desapontamento, possam entender que vai passar logo, na minha geração. Por quê? Porque esse é uma provação. Então, a Ellen White nasce o seu contexto, né, está aí. Então, o amigo diz, eu considero que ela era sincera, dedicada à igreja, culto e tudo mais. Tudo isso pode ser verdade. Tudo isso pode ser verdade. Mas o caso é, o que ela transmite tem os signos da sua cultura. Não é? Da sua mente. E aqui, novamente, né, eu falava antes de Joana d'Arc. Não é? Tem o contexto do seu tempo. Tem aquilo que digamos assim, orna a base do entendimento e a visão das coisas divinas. Então, uma pessoa tem muito fervor por Deus, tem muito ardor por Deus, vê Deus, porque o busca. Né? Sri Ramana Maharaj falava, né? Perguntavam a ele, por que aquele malvado Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, teve uma visão de Jesus, ouviu Jesus, teve um contato com Jesus, e tantos piedosos não têm essa visão? E Sri Ramana Maharaj dizia, a questão aqui não é amor ou ódio, a questão é a intensidade do anelo. Muito anelado ele estava com a ideia de Jesus, ele se conectou com ele. Então, uma pessoa que é muito fervorosa na busca por Deus vai ter algum tipo de impressão de Deus, mas essa impressão será gravada segundo a qualidade de sua mente. Dizia a mãe divina, Sri Sarada Devi, que tudo depende da nossa mente. Você pode ter a bênção de Deus, você pode ter a bênção do guru, você pode ter a bênção dos devotos, verdadeiros devotos. Mas se você não tem a bênção da sua mente, você não consegue usufruir disso. O que significa a bênção da mente que a Santa Mãe estava falando? Estava falando da qualidade de purificação da sua mente. Então, a graça de Deus está sendo dada para você. Você tem grande fervor e grande anelo, mas você tem uma mente apaixonada, você tem uma mente presa em aspectos tamásicos, o medo, a obscuridade. Olha, tem grande fervor por Deus, mas tem grande medo. Isso se manifesta através de uma espiritualidade sincera, autêntica, mas tamásica, mais obscura. É engraçado isso. Sri Ramakrishna dizia de 3 tipos de espiritualidade, de devoção, de bhakta, de devoto. O bhakta tamásico, o bhakta rajásico e o bhakta sátvico. Ele dizia, o bhakta sátvico, ele cultua a Deus em silêncio, em pacificação, o seu comportamento é singelo, ele passa a noite toda orando e ninguém nem sabe, ele não conta nada para ninguém, ele não é orgulhoso, ele não vive cheio de marcas da religião, ele é pacífico e puro. Já o Bhakta, ele é devoto, ele vive na consciência de Deus, amando o seu Senhor constantemente. Só que ele não é efusivo nisso, porque a sua natureza é de pureza. Existe aquele outro que é também fervoroso, amante de Deus. Mas ele é apaixonado, então ele usa as marcas da religião
cordões, tilaca, roupas, cabelo, templo, adornos, paixão prosélita, pregação, não é? Exterioridades. E existe aquele outro que é o devoto tamásico, obscuro, que briga com os outros, que enfrenta os outros, que a vida para ele é uma grande guerra, uma grande luta, os sinais do inferno estão em todo momento, e é assim que ele se relaciona. Então Sri Ramakrishna dizia dele mesmo, dá o exemplo, né? É aquele que não conseguindo ver Deus fica tão desesperado que diz: vou me matar se não consigo ver Deus. Isso aconteceu com Sri Ramakrishna, que pegou a espada ritual da estátua de Kali e disse: ó mãe, se você não aparece a mim, eu vou tirar minha vida. Assim também tivemos com vários santos que tiveram esse fervor, inclinados para um caminho tamásico, mas de sinceridade autêntica. Então você percebe, né, nesses relatos, né, desses videntes, né, essas questões, né, questões políticas, guerras no mundo, apontamento contra as religiões falsas, né, está presente. Por quê? Porque existe um grande fervor, uma grande busca, mas o filtro desta graça de Deus desce através da qualidade dessa mente. Não é verdade? Quando você vê, por exemplo, os apontamentos de certos santos, você vê esperança, você vê bondade, você vê beleza, você fica naturalmente edificado pelo que é dito através do contato das visões. Em outros, você fica com medo, você fica oprimido, você fica temeroso. Veja, são de pessoas sinceras, mas a energia que vem é uma energia pesada. Por quê? Porque Deus, meus amigos, está em tudo. Deus está na rosa, na flor linda, e está no excremento dos animais. Deus está em tudo. A sua energia está em tudo. E ela aqui é permeada, é manifestada através dessas três bases fundamentais, né? Pureza, paixão e obscuridade. E é por isso que nós temos essas manifestações. Muito bem, vamos continuar nesse caminho, né? Então, o que eu penso dela? Que foi uma pessoa evidentemente muito sincera, muito devotada a Deus. Mas que a manifestação da sua espiritualidade é muito própria do seu tempo, da sua época, e que tem uma utilidade tremenda para muitas pessoas que se conectam a esse tipo de expressão. E essa é a luminosidade de tudo isso que Sri Ramakrishna dizia, né? Todas as religiões são autênticas, todas as religiões são úteis e válidas. Dizia Swami Vivekananda, Swamiji, não devemos ter tolerância. Tolerância parece uma atitude de superioridade. Devemos ter admiração verdadeira por todos os caminhos, porque todos eles ofertam possibilidades desenvolvimento espiritual para todos. Existem pessoas que precisam da mensagem da Igreja Adventista e que não poderiam sorver, por exemplo, da mensagem de Sri Ramakrishna. Não tem essa possibilidade. E existem outras pessoas que não podem desenvolver espiritualidade com a mensagem da Igreja Adventista, que precisam da mensagem de Sri Ramakrishna. Se você for sincero, se você for genuíno, você vai ser uma pessoa santa e boa, seguindo ambos os caminhos. Ok? Então vamos lá. Outra questão. Vi o vídeo do senhor sobre São Pio de Pietrelcina, no qual o senhor contestava a racionalidade das visões que o padre teve do Senhor Jesus. Como podemos aplicar... Não, aí ele diz: como podemos aplicar a razão para julgar coisas assim? Não são justamente essas visões o puro domínio da fé e das coisas que a razão não alcança? Muito bem, eu vou deixar aqui esse vídeo que fiz sobre o padre Pio de Pietrelcina, São Pio para os católicos, né? Aqui no final do vídeo vocês vão ter um link para esse vídeo, o qual eu estabeleço nesse comentário que o amigo comenta aqui. Muito bem, eu vou falar aqui do que eu falava no vídeo, né? Eu vou ler aqui uma das visões do Padre Pio e vocês vão entender comigo aqui do que eu falava sobre falta de racionalidade. O Padre Pio ele teve uma visão de Jesus aparecendo para ele. Vamos ver o que diz aqui o Padre Pio. Na sexta-feira de manhã, eu me encontrava ainda na cama, quando Jesus me apareceu. Ele estava todo maltratado e desfigurado, o Senhor Jesus, ok? Ele me mostrou uma grande multidão de sacerdotes regulares e seculares, entre os quais diversos dignatários eclesiásticos,
Destes, alguns estavam celebrando, outros se paramentando e outros se despojando das vestes sagradas. A visão de Jesus angustiado causava muita pena, por isso quis lhe perguntar por que sofria tanto, e não obtive resposta. Contudo, seu olhar se dirigiu para aqueles sacerdotes, mas pouco depois, quase horrorizado e como se estivesse cansado de fitar, retirou o olhar, e quando voltou para mim, observei com grande horror 2 lágrimas que se sulcavam o rosto. Distanciou-se daquela turba de sacerdotes com uma grande expressão de desgosto na face, gritando: açougueiros! O Senhor Jesus, todo desfigurado, olhou os sacerdotes e disse: açougueiros. E voltando-se para mim, disse: meu filho, não acredites que minha agonia foi de 3 horas. Não, eu estarei por causa das almas mais beneficiadas em agonia até o fim do mundo. Durante o tempo de minha agonia, meu filho, não se deve dormir. Minha alma vai em busca de alguma gota de compaixão humana, mas infelizmente me deixaram sozinho, sob o peso da indiferença, a ingratidão e o sono dos meus ministros. Dos meus ministros, está falando daqueles sacerdotes católicos, são ministros dele. Tornam minha agonia mais pesada. Oh, como correspondem mal ao meu amor! O que mais me aflige é a indiferença. Essas pessoas juntam o desespero e a incredulidade. Quantas vezes eu estive para fulminá-los, Jesus falando, que ele esteve a ponto de fulminar esses sacerdotes, se não tivesse sido contido pelos anjos e pelas almas enamoradas de mim. Jesus foi controlado o desejo de fulminar padres pelos anjos. Senhor, não fulmine eles não. E pelos devotos. Diz: escreve ao teu confessor e narra que viste ou viste de mim essa manhã. Diz-lhe que mostre a tua carta ao provincial. Jesus está falando, ó, vai lá falar com o padre para mostrar isso. Jesus ainda continuou: mas o que ele disse não posso jamais revelar a criatura alguma desse mundo. Essa aparição o Padre Pio falando, essa aparição me causou tal dor no corpo, mas ainda mais na alma, que durante todo o dia fiquei prostrado e julguei que fosse morrer, se o Dulcíssimo Jesus já não tivesse se revelado. Jesus, infelizmente, tem razão para lamentar a nossa ingratidão. Quantas desgraças de nossos irmãos correspondem ao amor de Jesus, lançando-se braços abertos à seita infame da maçonaria. Ainda mete uma acusação à maçonaria aqui. Rezemos por eles, a fim de que o Senhor ilumine suas mentes e toque seus corações. Muito bem. Essa é uma visão do Padre Pio sobre o Senhor Jesus. Veja, o Senhor Jesus aparece ao Padre Pio, ele está todo maltratado, ensanguentado. Veja, Jesus apareceu para os apóstolos e para Maria Madalena, para as mulheres, ressuscitado num corpo glorioso. Não é? Ressuscitado, venceu a morte. Cristo ressuscitou dos mortos. Com a morte ele venceu a morte. Venceu a morte. Mas segundo a visão do Padre Pio, Jesus está ainda com as marcas da paixão. Por quê? Porque os padres católicos e bispos não celebram direito a missa. Celebram com os paramentos meio mal ajambrados, não falam as palavras corretas, não se situam com o verdadeiro temor. E ele, Jesus, olhando para esse ritual mal celebrado, quer fuzilar esses padres, mas só não o faz porque é contido pelos anjos e pelos fiéis. E os amigos? Vocês acham que essa visão aqui corresponde com o Jesus do Evangelho? Aquele Jesus do Evangelho que falava misericórdia quero, sacrifício não, que insistia para a necessidade de uma maior purificação da espiritualidade em detrimento de uma grande exigência ritual. Vocês acreditam que Jesus estaria falando assim de padres que celebram uma missa e não estaria falando de pedofilia, de corrupção, de guerras? Vocês acreditam que Jesus estaria interpelando um padre para falar para ele, falar com o bispo, para falar com... Por que ele não foi o Papa? Então, assim, é esse tipo de coisa. Porque esse amigo pergunta, né? Como julgar a racionalidade dessas coisas? Bom, é preciso dizer, nós precisamos ter um senso de verossimilhança, de racionalidade para a vida.
Se eu digo para vocês aqui, não, porque nessa manhã a minha cabeça saiu, foi até a padaria, o meu corpo ficou em casa. Vocês iam dizer, não, isso é loucura, Marcelo. Isso não faz nenhum sentido. Porque nós temos que ter uma capacidade de julgar as coisas que fazem sentido. Eu sei que aqui é uma visão, é um sonho. Mas aí nós podemos dizer, são dois personagens completamente distintos, o Jesus do Evangelho e o Jesus da visão do Padre Pio. O que me parece aqui? Novamente, Padre Pio era um homem devotado a Deus, dedicado à igreja, desejoso pelo Senhor, pelo bem da humanidade e buscava a Deus fervorosamente com a qualidade de sua mente. Aí voltamos a Sri Ramakrishna Paramahansa. Voltamos à Mãe Divina. É pela qualidade de nossa mente, pelas características tamásicas, rajásicas ou sátívicas, que vamos purificar o nosso entendimento do que Deus fala conosco. Então, o Padre Pio está preocupado com os rituais católicos, com as celebrações mal feitas e com a maçonaria. Essas são preocupações de Jesus de Nazaré? São preocupações do Filho de Deus? São preocupações daquele que ressuscitou? Então ele está martirizado com chagas por causa da celebração capenga de missas? É isso? Isso é um entendimento tradicionalista católico. De alguém que era muito apaixonado pelo aspecto ritual da missa. E achava aquilo de grave importância. Mas o Jesus do Evangelho, evidentemente, não se conecta com isso. Ele não tem ministros. O Jesus do Evangelho não tem ministros celebrando sacramentos. Então é natural aqui compreender que o que está sendo traduzido aqui são as aflições de um sacerdote piedoso, que tinha muito amor por Deus, mas que transmite aqui a qualidade da sua mente. Então eu não preciso dizer aqui que o Padre Pio é mentiroso, que ele é um falsário, que ele... Nada disso eu preciso ofendê-lo. Muito pelo contrário, posso dizer que ele é um homem santíssimo, que ele é um homem pio, que ele é um homem desejoso de ofertar o seu amor à humanidade pelo seu amor a Deus, mas o faz com as características de sua mente. E é por isso que a mensagem dele não me parece ser um novo mandamento de Cristo. Não parece. Então aqui nós temos dois Jesus aqui, dois personagens. O Jesus do Evangelho e o Jesus do Padre Pio. Ok? Me parece evidente isso. Então, devemos evitar, sim, um racionalismo materialista, tacanho, que nos impeça de compreender que existem coisas que nós não alcançamos. Mas das coisas que nós alcançamos, e essa mensagem do Padre Pio é algo que a gente alcança, porque senão não seria transmitida, tem que existir uma racionalidade. Não é racionalismo. Uma capacidade de verossimilhança. Isso faz sentido? Isso bate? Isso tem pé com cabeça? Não parece ter. Ok? Então, é isso. Se o que o Padre Pio está dizendo é de fato, verdadeiramente, uma transmissão de Deus para a humanidade, não a manifestação da qualidade da mente do Padre Pio, nós temos que desconsiderar o Evangelho do Senhor Jesus. Como ele está dito. Ok? Que diz: aquele que alimentou o faminto, vestiu o nu, visitou o preso, o adoentado, acolheu o estrangeiro, deu abrigo ao desabrigado, aquele fez por mim, quando fez pelos mais insignificantes dos personagens do mundo. Então, o Senhor Jesus não está querendo fulminar ninguém porque celebrou a missa de um modo assim assado. Porque o Senhor Jesus é manso e humilde de coração. Ele fala de um Deus de amor e de misericórdia, então ele não tem desejo de fulminar ninguém e não é segurado por anjos. O Padre Pio poderia ter o desejo de fulminar alguém porque estava celebrando a missa mal feito. O Padre Pio poderia ter esse desejo. Então ele descreve uma dignidade máxima do Senhor Jesus com a qualidade da sua mente. Ok? Me parece lógico isso. E nesta mesma toada, vamos aqui a uma outra questão que foi trazida para mim. Gostaria, por gentileza, que você pesquisasse no YouTube o testemunho Adão de Campos. Ouça até o final, por favor, e depois me responda o que você achou. Então, eu procurei. Na verdade, eu já havia recebido essa mensagem
há algum tempo atrás, um amigo também me havia mandado essa questão, que é de um pastor, se não me engano, da Igreja Assembleia de Deus, aqui, eu posso estar errando aqui na denominação, do sul do Brasil, que teve uma experiência de quase morte. Ele teve um ataque cardíaco e tudo mais, e ele acabou passando um tempo assim, né, que é declarado como morto. Essa é a história, né? E ele teve uma visão de Jesus levando ele para o céu, para o inferno, vendo o sofrimento dos perdidos. E fala de várias coisas, fala de vários pecados, de várias improbidades humanas, dentre os quais as mulheres cortarem o cabelo, ouvir música rock, coisas variadas. E expressam apontamentos de Jesus a respeito de que ele indique para os homens o caminho do céu e o caminho do inferno. Que aqui parece ser distinto daquele de Mateus. Alimento faminto, veste nu. Não, é outra coisa. Cortar o cabelo está incluso. Fala de departamentos no céu onde são guardados os cabelos que transformam-se em peças de ouro. Ele descreve isso como um alerta para a humanidade. E aí diz a história que ele volta à vida e que é identificado que o seu coração foi meio que transplantado, como se um coração místico fosse colocado no lugar de forma absolutamente misteriosa. Né? O hospital declarou isso, não há registro sobre isso, evidentemente, ok? Mas é dito isso, que aquele homem, então, teve uma experiência, sim. Ele teve um coração divino colocado nele, e ele manifesta essas impressões de Jesus, que são muito significativamente marcadas pela leitura do livro das Revelações, do livro do Apocalipse. O que eu posso dizer a respeito disso? A mesma coisa que disse a respeito de Padre Pio, que disse de Ellen White, que disse de Joana d'Arc. As características da mente do devoto de Deus, do buscador espiritual, se forem luminosas, se forem apaixonadas, se forem obscuras, descrevem uma interpretação da graça divina através de mensagens compatíveis com a qualidade da sua mente. Por isso, novamente, Sri Saradadev disse, mesmo com a graça de Deus, mesmo com a graça do Guru, mesmo com a graça dos devotos, se a sua mente não for purificada, a purificação da mente é como se fosse um meio de uma janela para podermos ver. Se a janela está muito embaçada, está pintada, nós vamos ver o que está por detrás dela com a marca dessas características do nosso nous, do nosso espelho da alma. Então, por qual razão um pastor simples, né, da Igreja Assembleia de Deus do Brasil dos anos 60, 50, do sul do Brasil, tem uma visão compatível com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que foi colocado nele como um contraponto entre a sua espiritualidade e o mundanismo. E assim ele traduz uma visitação de Jesus. Aquele Jesus é o Jesus do seu coração. É a possibilidade que ele tem de sorver o que há de mais elevado através de uma mensagem tamásica. E é isso que nós vamos ter. Então, essa questão, né? Se as pessoas aqui, né, diz a verdade, não diz a verdade, é autêntico, não é autêntico. Nós podemos dizer que há pessoas que são notoriamente devotas, são notoriamente sérias, intensas, luminosas em sua busca pelo divino, mas elas transmitem isso de acordo com as suas características e qualidades. E é por isso que, novamente, como disse Sri Ramakrishna Paramahansa, as religiões todas são importantes, são legítimas, porque elas oferecem meios em que as pessoas desenvolvam as suas espiritualidades de acordo com os seus sanskaras, com as suas características herdadas. De modo que não é possível que todas as pessoas interpretem a verdade do mesmo modo ao mesmo tempo. Cada um no seu tempo. Vão havendo depurações. Às vezes na nossa própria vida mesmo, de 40, 50, 60 anos, nós temos mudanças significativas de entendimento da fé. Não é? E às vezes nós temos conjuntos humanos que precisam de um certo tipo de interpretação. O que importa é, se você buscar purificar sua mente, se você buscar controlar os seus sentidos, se você buscar ter fé, convicção de que você não é apenas esse corpo, não é apenas essa mente, não é apenas um animal,
e você lutar obstinadamente para ser moral, para ser correto, para ser legítimo, independentemente do veículo, do tipo de moldura cultural, religiosa em que você estiver, você vai acabar no devido tempo realizando Deus. Então, esta é a mensagem, não é? Aqui neste vídeo eu falei sobre Joana d'Arc, uma mulher, uma menina, uma adolescente, jovem mulher católica do século XV, francesa. Aqui eu falei de Ellen White, uma mulher já madura, adulta, de meados do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, protestante. Aqui eu falei de um padre católico do século XX, não é? E aqui eu falei de um pastor brasileiro neopentecostal, pentecostal. E falei muitas vezes aqui de Sri Ramakrishna, de Sri Saradadev. A ideia que devemos ter sobre isso, né? Poderia falar antes aqui de São Paulo, não é? A transmissão, não é? A tradução da graça de Deus através de qualidades de mente distintas. E assim o que nós devemos filtrar é o essencial que pode existir nessas mensagens. E perceber o que existe de datado, o que existe de cultural, de circunstancial, de acidental em todas essas mensagens. Não é? O que me fascina, por exemplo, na mensagem de Sri Ramakrishna, de Sri Saradadev, é a universalidade desta mensagem, que nos ajuda, inclusive, a olhar com uma lente de amor, de misericórdia, de consideração para as outras interpretações. Tá bom? Eu espero que esse vídeo seja útil. Para mim foi uma felicidade encontrar essas questões e poder reuni-las num vídeo só. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.